Olá, boa noite. Estou aqui me coçando que eu percebi aqui uma falhazinha grandona aqui que eu fiz com o grupo dos relacionamentos, a aula que eu vou dar quarta-feira. Mas enfim, depois eu resolvo isso. Boa noite a quem está chegando. Vamos aguardar a Magda. Eu entrei um pouquinho antes para ir ajustando aqui as coisinhas. Magda já está chegando, ela vai solicitar a entrada. Estou aqui. Pronto! Que beleza! Tudo bem? Tudo bom. Eu entrei faz, sei lá, um minutinho, estava aqui meio coçando a cabeça, que eu percebi que a gente vai dar uma aula na quarta-feira, no Zoom, né? E eu percebi que a gente colocou aqui, fizemos uma mistura com a data, e eu tinha colocado que a aula seria hoje, né? Mas não é quarta-feira. Aí eu estava coçando a cabeça aqui, quando entrou a câmera, eu falei, estava aqui me coçando, pensando como é que vamos resolver essa. Mas agora não é hora disso, agora é hora do nosso encontro. Muito bom estar aqui com você. Também, Estou muito bom. super feliz aqui dessa possibilidade e estamos aqui aguardando e dando um oi para quem está chegando. Certo, dona Magda, que bom que você Eu está que aqui. agradeço por estar aqui o convite. Muito bom. Muita honra. Imagina. E para a gente é muito legal, né, que esse é um ano, sei lá, bem importante para nós aqui do Instituto, porque a gente começou a fazer uma comemoração de aniversário daquelas gente que gosta de festa desde fevereiro, março, a gente está fazendo um monte de atividades aqui e esse conjunto das lives, né, que é uma parte de todo o trabalho de relacionamento que eu já venho fazendo desde maio, mas ele abre um espaço para a gente poder disponibilizar materiais com diferentes saberes aí, né? E você é a nossa primeira convidada para a gente poder falar sobre o tema que eu achei que ficou muito legal do jeito que a gente colocou, né? Eu gostei, pelo menos. Eu também gostei Pensando na muito. profissão e amor, né? Se existe algo em comum, lógico que sempre quando a gente está falando dos nossos assuntos, a gente está falando dentro dessa perspectiva do olhar sistêmico, né? E então é um pouco para mexer um pouco com as nossas minhocas, né? Eu costumo sempre dizer, para criar um clima assim da gente ficar pensando, né, mais a respeito, que é como se existisse numa imagem assim para mim, como se fosse um fio que nos conecta com a nossa ancestralidade, né? E eles têm vários assuntos, o assunto do trabalho, o assunto do amor, o assunto das relações sociais, as relações com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amores, com os nossos ex-amores, com os vínculos que a gente vai criando e tal. Mas esse fiozinho mais sutil, né, da conexão que passa pela vida e vai na direção das relações a dois, né, e, e da relação com a profissão, com a carreira, eles têm uma coisa muito pertinho, assim, né? Muito tempo. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, que eu já estou falando bastante aqui. Depois a gente volta e falar o que você pensa disso, enfim. Falar um pouquinho de você para o povo. Então, primeiro, boa noite para todos que estão aqui. É um prazer estar aqui com a Conexão Sistêmica, com o Oswaldo. É uma honra, né, ser convidada para falar.
com vocês. E eu trabalho, né, com essa questão de orientar pessoas profissionalmente já há muitos anos, há mais de 20 anos. E sou psicóloga, né, consteladora, estou aqui fazendo a formação com vocês. Muito, uma bagagem aí bem grande e aí sinto que nada sei. Tem muita coisa para procurar. Então, eu queria também falar um pouquinho a respeito, assim, eu tô com um pouquinho de tosse, então se eu tossir, vocês me perdoem, que é uma coisa incontrolável. Mas estou trabalhando, estou vendo isso. Desde que eu estive aí, a coisa está reverberando. Então, essa questão, assim, esse fio, né, essa interconexão com o sistema que você está colocando, né, Oswaldo, ele é tão importante para se olhar, para se ver, para investigar, para conhecer. Desde lá, de início, quando eu comecei a trabalhar com isso também, de orientar pessoas profissionalmente, quer sejam adolescentes, jovens adultos, adultos, inclusive até aposentados, a, a parte, né, porque é bem complexo o trabalho, a parte que fala exatamente das questões das identificações familiares, né, ela é muito forte e muito importante. E eu acho que é o que conduz todas as dificuldades que a gente consegue identificar, seja qual for o conteúdo, o tema que a pessoa busque, na questão da vida profissional dela, da identidade, da construção da identidade profissional. E como isso esbarra na vida dos casais, né? Sejam namorados, sejam, né, parceiros, casados, né? Qualquer tipo de relação a mais afetiva íntima, né? Como a questão da construção da tua identidade profissional e o exercício, né, das atividades ocupacionais que cada um busca, como isso interfere essa questão, essa interconexão sistêmica dos sistemas de ambos, né? É muito claro, assim, tem alguns exemplos que eu posso dar e, assim, não tem como fugir disso. Eu vejo muito algumas, no mercado de trabalho, as pessoas olhando para, inclusive nas próprias organizações ou dentro de um consultório com atendimento assim mais pessoal, individualizado, quando se fala dessas questões profissionais, eu vejo muitas pessoas querendo desenvolver competências, habilidades, ver quais são seus talentos, características, aonde que eu poderia estar atuando, e aí a questão financeira e etc, né? E esquece dessa questão sistêmica. É como se ela não existisse. E ela é uma peça fundamental, né? Ela é assim, para mim, ela é, como você falou, é um fio, para mim é um fio condutor da vida da pessoa, né? E que em qualquer momento da vida de um ser humano que está ali dentro de um relacionamento, né? Que seja um relacionamento início de relacionamento, um que está mais ou menos intermediário ou mais longo, sempre vão passar por essas fases, né? Tanto na vida pessoal da pessoa ali, com as suas questões de profissão, quanto na questão do impacto que isso tem na relação. E eu não sei qual é a tua experiência, assim, de ver, mas eu acho que isso é muito sério, Oswaldo. As pessoas, elas não levam isso tão a sério. Elas não buscam esse entendimento, esse conhecimento. Eu já recebi uma garota aqui, adulta, né, que veio buscar um trabalho de orientar-se profissionalmente, que ela estava com uma dúvida se... Ela sabia o que ela queria, ela estava tudo organizado, tudo esquematizado, e ela veio me buscar, né, para fazer um trabalho. E aí eu perguntei para ela, mas aonde que tá o nó, né? Qual é a questão? E o que que ela disse? O namorado, que eles iam casar, ela ia ter que mudar para outro país, e as questões de como deixar o pai, a irmã. E aí você olha no discurso da pessoa que está ali percebendo uma dificuldade na vida profissional, sabendo tudo que ela quer, toda organizadinha, toda construída, e o que está pegando é o sistêmico, né? É assim, é incrível, né? É incrível como isso acontece com muita frequência, mas muita frequência mesmo. E que quando Uhum. a gente vai utilizar dos métodos que a gente pode usar, né, para trabalhar as questões sistêmicas, trazer esse pensamento sistêmico, essa consciência sistêmica
para aquele orientando, para aquele cliente que está ali buscando, a princípio, vindo com uma queixa com o tema da vida profissional, como as relações deles impactam muito nessas questões, né? O que a gente olha que está por detrás, que está oculto, é essa interconexão dos sistemas, as repetições de padrões, né? Dos pais, dos avós, e sabe lá Deus o que mais, né? Eu vejo isso com muita força, inclusive com os próprios adolescentes, né? Os adolescentes, então, é muito comum nos discursos deles uma preocupação com o que os pais gostariam que eles fizessem, ou seguir os próprios passos das escolhas, né, do sistema, né, que às vezes não tem um vínculo muito forte com o pai ou com a mãe, mas tem com o avô, com uma avó, com um bisavô. E como isso impacta na construção da própria identidade deles profissional, né? Legal. Tem essas interconexões, como você coloca, né? Que impactam muito nas nossas escolhas, no final das contas é isso, né? São as nossas escolhas, os nossos movimentos e como a gente não é sozinho, né? A gente não é as decisões não são só nossas, né? A gente não é como se fosse uma ilha, né? Isolada. E tem também, se a gente vai olhando em outro. Eu não estou falando da profundidade como se fosse mais importante, mas à medida que você vai mergulhando nisso e olhando, quando a gente pensa assim numa própria relação amorosa, como dentro desse fio de tramas, né, Uhum. que vão se conectando e que vão buscando esses padrões, né, essas repetições, como muitas vezes as nossas primeiras escolhas, os nossos movimentos são muito cópias inconscientes muitas vezes, né? Total. E, e, e com o passar do tempo é que a gente percebe, por exemplo, na própria relação, como o que vai se construindo através da própria relação em si, né? Uhum. E como, às vezes, numa outra escolha, numa segunda, numa terceira escolha, ou a gente continua repetindo, ou de alguma maneira a gente consegue pegar essas experiências e levar para frente, seja em novos relacionamentos ou no próprio relacionamento amoroso, né, dentro dele. E na profissão, você tem esse trabalho super complexo, né, que eu tive a chance de ler, que você me mostrou, né, eu até fiquei um tempo com material para poder entender melhor, mas esse fio também acaba fazendo uma ligação muito próxima, né? Que é o fato de que talvez as nossas primeiras escolhas na carreira ainda sejam para chegar na profissão, né? Ou às vezes até uma própria primeira escolha profissional, ela tenha muito a ver com os anseios que estão inconscientes, né, para as pessoas da família e como isso vai podendo se modificar ao longo do tempo. Eu tenho um trabalho, talvez o trabalho mais antigo que eu fiz nesse campo com um adolescente, que para mim marcou muito a maneira como a gente trabalhou. Eu fiz com ele umas conversas e a gente fez uma constelação. Estou falando uma coisa de muito tempo atrás, né? Uma coisa talvez de 2005, 2006, 20 anos quase atrás, né? E ele era muito jovem e ele tinha, entre as várias escolhas, eu até fiz um modelo assim, a audiência aqui que for dos consteladores vão entender, mas também não precisa ser constelador para entender o que eu fiz. Cada uma pessoa representou uma das escolhas dele, tinha umas 10 escolhas que ele sentia que ele poderia seguir. E para não dar muita confusão, a gente trabalhou de uma maneira que a pessoa que era aquela profissão, ela não sabia exatamente o que ela era, ela só ia dizer o que ela sentia, né? E duas profissões que ele escolheu eram uma profissão do pai e uma profissão da mãe. E no fundo era muito isso que você está dizendo. Ele estava mais
encalacrado, vamos dizer assim, nessa questão do que todas as outras escolhas, né? As dúvidas que estavam por trás, quer dizer, a discordância que ele estava pegando era a discordância dos pais de querer que ele fizesse um caminho, era um caminho tipo humanas e exatas, né? Para não citar o que era, mas era um caminho mais nesse lidar com gente e lidar mais com habilidades técnicas, assim, né? E ele, no final, ficou... Tinham tantas escolhas, né? E, e ele, no final, me falou uma coisa que foi o que mais me marcou, né? Ele falou, olha, Oswaldo, o que eu acabei tomando disso tudo, né? Primeiro, ele achou interessante, porque é um negócio diferente, Traz a mas ele falou... consciência, né? É, Ele traz a consciência. e ele falou, sabe, no fundo, eu posso escolher o que eu quiser. Então, ele saiu dali meio livre de dizer, eu posso fazer qualquer coisa. Essas duas e qualquer uma dessas outras coisas. Até porque ele vinha de uma família com recurso que ele não tinha aquela pressão. Nessa época que eu estou falando, não tinha muito essa coisa meio já dos milênios, né? De dar o tempo para a escolha, de escolher uma coisa, escolher outra. Tinha aquela pressão de família, de que vamos lá, vamos escolher qual é tipo, qual a faculdade vai fazer. E, meu, o negócio de desistir no meio do caminho era mais exceção do que regra, né? Hoje É, tem muito mais essa possibilidade. Mas é interessante como essas ligações, né, essas interconexões, eu gostei muito desse, porque ela não é um fio, e um fio que vai se desmembrando, né? é, Com tantas ligações que chegam em coisas mais inconscientes, passam por coisas inconscientes e chegam até nessas decisões, né? Na hora que eu vou decidir, como fica todo o resto, né? E peguem coisas muito básicas, né? Do muito. tipo, tô com anseio de mudar de trabalho, sou uma mulher, por exemplo, no mundo atual, né? E aquilo que eu estou ganhando, porra, é parte integrante da receita familiar, vamos dizer assim. E como é que eu faço com o meu sonho e como é que eu faço com tudo isso que está em jogo? Então é interessante como tem essa ligação É, mesmo, né? eu Essas vou contar, ligações no plural. eu vou contar um caso meu, né? É, então, assim, quando eu era jovem, adolescente, eu tinha uma dificuldade de relacionamento com a minha mãe, né? Eu olhava para minha mãe e tinha lá minhas questões com a minha mãe. E aí eu fui escolher. Ela sempre falava, porque eu brincava, eu tenho uma irmã gêmea. Então eu sempre brincava muito de dar aula. A gente amava dar aula, tanto eu quanto ela. E aí minha mãe falava que eu tinha que fazer pedagogia. E eu achava aquilo, letra, sei lá. E eu falava, não, minha mãe falou, não vou fazer. E aí, no primeiro momento, eu me identifiquei com uma amiga que ia ser dentista, odonto. Aí depois eu vi que não tinha nada a ver. Aí depois eu resolvi investir na medicina porque eu queria ser neurocirurgiã. Queria abrir cabeça das pessoas. E aí eu me achava muito burra, porque no ensino médio eu tirava muita nota baixa, porque eu só queria ver vôlei, jogar vôlei. E aí eu consegui, depois de um tempo, quando eu me dei conta da psicologia e que eu me apaixonei pela psicologia, eu me dei conta de que uma das coisas que eu fazia, por exemplo, com a medicina, que eu ainda fiquei pensando, foi exatamente a identificação com um tio meu, marido de uma irmã da minha mãe, que era médico, e o jeito dele ser era parecido muito com o meu jeito de ser. Então, e isso não estava claro, era um bolo, né? Isso é um bolo na nossa cabeça, não tem essa consciência, essa clareza. E aí, depois que eu descobri a psicologia, eu fui, e eu sempre tive na veia a questão da educação, né? Tanto que eu fui fazer pedagogia depois que eu estava casada e grávida da minha filha, né? E a primeira filha. E aí eu não consigo fazer uma coisa ou outra, eu faço as duas coisas, né? E aí olha quanto tempo que eu demorei para assumir o meu lado pedagógico, o meu lado, né, de ensino, né, que eu amo, em função de uma questão só depois que eu fui me trabalhar eu mesma, né? E olhar na terapia, nas constelações, essa questão de relacionamento com a minha mãe. E depois, andando um pocão de tempo depois, eu já separada desse meu primeiro marido, estava casado com o meu segundo, fui ser convidada para poder trabalhar como psicóloga numa escola. E eu já tinha trabalhado como psicóloga numa escola e eu não tinha tido uma boa experiência. Falei que nunca mais na minha vida eu vou trabalhar na escola. E eu aceitei. E eu tinha esse aqui já, que esse consultório, já trabalhava com psicólogo há muito tempo. E eu fui para essa escola trabalhar como psicóloga da escola, até inserir lá o trabalho de orientação profissional. E eu não consegui ficar lá nem 6 meses, Oswaldo. E eu fui me dando conta de que eu tinha mexido na minha agenda inteira de consultório,
porque eu só trabalhava lá no período da manhã até 1, 2 horas da tarde. Eu estava infeliz naquele ambiente, mesmo fazendo coisas que eu gostava. E eu me dei conta, conversando, né, na época com meu marido, que eu estava casada, que eu estava querendo o reconhecimento do meu pai e da minha mãe. Porque eu sou a única lá em casa que sou autônoma. Todo mundo tem carteira assinada, todo mundo trabalha em emprego público. E eu não fiz, eu não queria trabalhar em emprego público e nem. E estava ali com uma carteira assinada, vamos dizer. E eu fiquei tão chocada, eu já tinha mais de 40 anos. Eu fiquei tão chocada. Eu falei, gente, eu ainda estou buscando reconhecimento de pai e mãe, né? E assim, eu ainda virei para o meu marido na época e falei para ele, como é que eu faço para pedir demissão? Eu não sei como faz isso. Olha, para a gente ver a importância da gente olhar para essas repetições de padrões. E aí, no nexo, essa coisa da minha criança emocional ainda almejar esse reconhecimento. Tanto que eu fui, quando eu conversei com meus pais, eu falei, vou sair da escola. E eles, tá bom, filha, se é isso que você quer, o melhor que você. E eu fazendo algo, assim, eu era independente, sempre me sustentei, estava morando na minha casa, meus filhos já eram grandes. E eu, com esse sentimento, olha o que me levou a aceitar. Na época, o terapeuta que eu fazia terapia, ele falou: você foi por impulso a tua decisão. Você mal conversou, você mal elaborou. E esses impulsos é que tem essas redes interconectadas dos sistemas, né, da gente, né? E aí também uma outra coisa que eu acho importante falar, que tem muito a ver. A gente veio da pandemia, no início da pandemia, eu tive alguns problemas muito grandes pessoais de relacionamento. E isso me levou a uma desconexão com o meu trabalho. Nossa, eu trabalhei muito na pandemia, né? Psicóloga, atendi muito, fiquei até cansada e eu tive uma pneumonia. Eu nunca tive uma doença assim. E aí eu fui entender que a pneumonia, ela estava ligada a essa coisa do território, assim, do meu território dentro da minha casa, com um monte de gente, e a minha própria dificuldade de relacionamento que já vinha começando, estava ali pipocando, né, na nossa cara, na pandemia. E eu, por um momento, eu pensei em desistir do meu trabalho, que eu sou apaixonada. E eu fui atrás de uma amiga, você conhece ela, Agostinha, a Agostinha que me ajudou nesse trabalho, tem pouco tempo, né? Porque pandemia tem pouco tempo. Ela que me resgatou de mim, né? Da minha identidade profissional, da psicóloga, da consteladora, sabe assim, da professora, porque eu ia abandonar tudo. Eu, sabe, em função de uma questão de relacionamento que eu não olhava, que olhava devagar e que o outro também tinha dificuldade de olhar. Então, como impacta, quando você falou dessas questões, o que a profissão pode impactar na vida a dois, de uma relação a dois, né? Tanto que eu cheguei a adoecer, né? Você vê como que as relações, né, os relacionamentos, eles têm impactos muito positivos na vida profissional de ambos, como também impactos muito negativos na vida profissional de ambos, a ponto de pensar em desistir de algo que é a minha vida, né? Então, assim, o fluxo da vida estava interrompido, né? Quando a gente sai do fluxo, quando a gente vai, por alguma razão, não olhar para isso que esses emaranhados que existem, né, nessas interconexões, e que quando num relacionamento esses sistemas se misturam, né? Eles se conversam também, né, Oswaldo? Isso você fala melhor do que eu, pela sua especialidade, né? Então, não tem como impacta, como gera, né, questões assim. E isso foi um belo de um aprendizado para mim. E de como eu chego e falo para todos, né? A gente precisa de ajuda. Você vê, eu estou no ramo há mais de 20 anos, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Nunca deixei de me tratar, de fazer minhas terapias, né? De me olhar, de ir para o autoconhecimento, e mesmo assim a gente vive crises, conflitos, né? É muito A forte. gente, parte da nossa humanidade, né? Nossa vida como seres humanos, a gente meio foi feito para se relacionar.
entre pessoas e entre as coisas. A gente por isso que todo esse trabalho que olha para as questões sistêmicas, ele sempre está olhando para esse meio, né? O entre a gente e a outra pessoa, a gente e os nossos projetos, a gente e a nossa profissão, né? E tudo nesse meio, ele acaba contendo também tudo aquilo que pertence a uma pessoa e pertence a outra, né? Ou seja, o sistema, né? Então, a gente se relaciona com movimentos que são nossos, cada vez mais a gente vai, pelo menos é uma expectativa de que à medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai conseguindo cada vez mais se guiar por coisas mais autônomas e cada vez menos pelos outros Bert aspectos, Hellinger a já falava criança. isso, né? Né? Bert Hellinger já falava isso. Mas isso não é uma coisa simples que é uma coisa que a gente vai conquistando como se fosse um caminho e não volta. Isso é uma coisa de fluxo, né? O tempo inteiro é um fluxo. O que a gente espera é que essas mudanças elas fiquem cada vez menos intensas, né? Assim, de não seja uma coisa muito para lá, para cá, para lá, para cá. E Picos, em períodos cada vez né? menores, Picos, né? sem picos de downs aí, né? E também que não seja uma coisa muito constante. Cada vez mais o tempo vai mudando, vai aumentando. Então a gente tem uns retornos e outras coisas vão influenciando, né, as nossas decisões. Mas é uma coisa quase que da beleza da vida também, né? Esse movimento da gente na direção das relações, de um modo geral, né? Entre elas a relação amorosa, a nossa relação com o trabalho, que também tem uma parte de paixão, não é? Nossa, É parte forte nisso, e é uma coisa cada vez mais que a gente percebe que é um mundo mais adulto, mais da pessoa que a gente é naquele momento, né? Não sem retroceder em algumas outras expectativas, mas a gente faz isso sem um controle, né? A gente não é uma coisa que a gente decide. Então acontecem coisas, a pandemia foi uma pancada, né? Na vida de todo mundo. E muitas coisas, por similaridade de conteúdo, pegaram a gente, seja na própria história da gente, e também por todas as coisas que todos os familiares nossos já passaram por situações de crise, né? Eu contei uma vez, comecei a contar para uma afilhada nossa, muito querida, da Glaucia e minha também, que é da família dela, e uma vez ela me perguntou uma coisa, negócio do dinheiro, assim, eu comecei a contar para ela os planos que eu tinha passado na minha vida. Também não sou nenhum Matusalém, né? Mas se você pensar nos últimos, sei lá, do Brasil, dos anos 60, início de 70, para não precisa ir tão não lá atrás, né? Os primeiros 3, 4 anos, de 74 para cá, quantas mudanças a gente teve de histórias, de mudança de pancada mesmo, muito forte na vida da gente, que transformaram totalmente a nossa vida financeira, afetou famílias, né? Quantas histórias que a gente conhece e como isso impactou. Então, a hora que chega uma história como a pandemia, vem todas essas informações de novo e a gente acaba ficando meio perdido, e a gente ainda está meio se recuperando disso tudo ainda, né? É eu uma também coisa, acho. parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim, Faz né? não. Mas Não. eu lembro, você falou do Hellinger, né? Eu lembro de um exercício, né, que a gente faz, por exemplo, que eu acho que foi Marianne Frank que fez a primeira vez que eu vi, que é um pouco como se a gente pudesse contar para os nossos pais, né, agora adultos, o que a gente faz na vida, como isso é emocional para a gente, é uma coisa que mexe muito com a gente quando a gente pode recordar e dizer das nossas escolhas. E essa emocionalidade que vem é pelo fato de que tem uma parte que é como se a gente tivesse conseguido não fazer assim, já que é da minha mãe, não quero, né? Mas como isso vai se transformando, mas de alguma maneira
a menina que ia abrir a cabeça de todo mundo, cortando lá, né, a neurocirurgiã, você abre a cabeça de todo mundo com o trabalho que você faz, Sim. né? Então, como a gente consegue chegar nisso, é uma coisa que nos dá uma emoção. E, e, e a própria relação amorosa também é algo que a gente vai conquistando também, e é um, um mundo e um fluir da vida que depende muito da gente com as nossas experiências. O que eu quero dizer de mais adulto é que a gente consiga trazer as experiências, independente da idade que a gente tenha. Não é Uhum. uma coisa, não estou falando como se fosse uma linha do tempo, mas cada experiência que a gente tem e cada experiência que a gente traz da nossa própria família vai criando uma musculatura para a gente poder enfrentar essas situações todas, e aí esses fios ficam muito próximos, quase o mesmo, né? E como todas essas ligações, né, essas interrelações que você citou, elas são fortes, né? A ponto de a gente poder realmente dizer o que, que tem em comum. Tem em comum muitas coisas. A gente nem Nossa. muitos aspectos são comuns, mas também o fato de, se for pegar assim, mais frio, a questão mais do pensamento sistêmico, o próprio João Garriga, né, que a gente citou ele hoje na aula que a gente assistiu junto lá, e como é importante essa ligação com, com o trabalho e com o amor, a gente poder, não é, tem uma fala às vezes assim, que é como se a gente tivesse que se despedir das histórias dos nossos pais, mas eu gosto mais de poder dizer assim, é possível quando a gente deixa de imitar os nossos pais. Porque mesmo quando a gente não quer fazer igual, é quanto mais a gente percebe depois de mais velho, Uhum. Que faz quanto mais igual. eu não quero ser, eu faço. Mas quando a gente consegue não precisar representá-los no nosso trabalho, quanto mais a gente não precisar representá-los, ou no ponto de vista de imitá-los, no amor, mais a gente ganha condições de ir criando uma, uma, uma aceitação, não vem outra palavra melhor agora, entre aquilo que pode ser igual e que também pode ser diferente. Acho que aí fica Sim. uma chave para a gente ficar mais tranquilo também, senão parece que a gente tem uma missão para fazer. E a missão é a gente pôr o nosso coração e a nossa vontade, né, de fazer na direção do outro para poder chegar a uma conclusão. Estou usando aquilo que você disse que para mim fez um sentido, né? No sentido de achei um jeito de abrir as cabeças de um jeito que para mim faz sentido, né? É. Do que eu posso fazer, daquilo que eu tenho habilidade para fazer, né? É, a escolha de uma profissão, né, o atuar profissionalmente, é muito mais do que essa coisa do ensino médio que fica massificando as criaturas com estudo de conteúdo, conteúdo, conteúdo. É lamentável, né? Eu vejo isso, meu coração fica bem pequenininho, porque é na contramão do próprio desenvolvimento do ser humano e de facilitar as tomadas de decisões, escolhas, até por um cérebro que ainda não está totalmente desenvolvido, precisando de outros estímulos, e aí vem essa cobrança. E é interessante que, assim, e fica muito essa coisa. Eu escuto muitas pessoas me procurarem ainda para falar: você faz teste vocacional? Eu falei: não, eu faço um trabalho de orientar a pessoa profissionalmente. Né? Não existe nenhum teste que vai falar da vocação da pessoa, né? E aquela coisa do propósito, tem um mito do propósito, tem não, tem pessoas que os propósitos eles são vários, eles mudam ao longo da vida, ao longo do tempo, ao longo das experiências. Então, assim, é muito importante as pessoas aprenderem que elas precisam estar alinhadas com elas. E isso é um desafio para o resto da vida. Estar alinhado consigo próprio. Né? No próprio trabalho do Nexo, essa questão da essência que traz essa conexão. E eu costumo muito, sabe, Oswaldo, assim, eu já tive algumas experiências nas orientações profissionais com jovens adolescentes e jovens adultos de atuar nas constelações com um método que eu aprendi lá no Instituto da Vera Vassoi, que você vai colocando as profissões
né? Não sei se vocês fazem assim, mas eu faço com os bonecos, né? E boto as profissões que eles já escolheram. E é impressionante como, quando você vai olhando para o sistema, para os bonecos andarem, buscando as conexões, como vai tudo para o sistêmico. Tudo. E aí eu tive uma jovem adulta que ela ficou tão chocada com esse trabalho, porque ela teve a consciência real de que a dificuldade dela de relacionamento com o pai impactou a vida dela durante muitos anos na vida profissional, né? Isso foi o que ali o trabalho mostrou para ela, né? E então assim, isso é muito sério. Eu acho isso muito profundo, né? Você poder desenvolver um pensamento que é o pensamento sistêmico, de que a gente tem que olhar como se fizesse círculos, né? Andasse em círculos para poder ir investigando, né, questões que são importantes para não ter uma resposta única, porque ela não existe, mas aonde que eu estou bloqueada? Aonde que é a minha questão, o meu incômodo, a minha dificuldade? Não é simplesmente desenvolver habilidade ou saber qual profissão. Não, é muito mais que isso, né? Eu acho que o buraco é mais embaixo, a coisa é Uhum. mais complexa, né? E a própria vida, isso eu vejo com os meus adolescentes, né? De relacionamento dos pais também impactam muito na hora dessas escolhas, da própria conduta daquele adolescente, de se sentir mais seguro, de buscar mais autonomia, de como você comentou aí do adolescente que você trabalhou, nossa, estou me sentindo livre, né? Como a relação que vem dos sistemas dos pais, lógico que faz parte do sistema daquele adolescente, daquele jovem, como impacta, né? E outra Sim. coisa que eu vejo nos adultos, né, as relações com os seus sistemas, né? Como impactam nas próprias vidas profissionais e na vida de relacionamento, né? Eu já fiz orientação profissional com adultos que estavam assim impactados, né? Até era um diretor de empresa, assim, um cargo alto, e ele tinha uma questão ali de vida com os pais, que eram pais mais humildes, né, mais simples, e ele alcançou um patamar gigante, né? E ele estava ali impactado em dar continuidade à vida dele e em se sentir livre para fazer outras coisas. O quanto as relações, né, essas interconexões, estavam ali impactando na vida de um cara que você olha e fala, tá reclamando do quê? O cara tá ali presidente de uma empresa, né? Deve ter buscado isso. Mas aí você percebe como aquilo está mexendo com a pessoa. E aonde que está o nó? No sistêmico. Tá lá no sistêmico. Não tem como não olhar para o sistêmico, né? E isso são vários casos, né? A própria questão dessas, quando os pais, muitas vezes, eles não chegaram no mesmo nível que aquela pessoa está ali buscando, como, às vezes, na finalização de um doutorado, ou na aceitar um cargo maior, ir para a tua carreira, né? E, como impacta ali, as pessoas vêm e falam, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou conseguindo montar uma apresentação, por exemplo, né? Da apresentação do meu doutorado. E parece bobeira falar isso, mas na hora que você olha e você traz o trabalho sistêmico, é nítido e notório como está ali o nó. É nítido e notório aquilo na vida da pessoa, né? Então, acho que a gente não tem como fugir disso, não. Tem que levar isso mais Não, a não tem. sério. Faz parte. É interessante, né? Você contou agora para a gente que você foi casada, teve os filhos, né? E, e como não é uma coisa simples de, quero dizer, não é muito incomum que o casal acabe fazendo algumas histórias entre o casal e que acaba envolvendo os filhos, né? Tipo assim, nós dois temos um filho, então eu vou torcer para ele ser a minha profissão e você a sua, né? Então acaba aprendendo e fica uma coisa como uma disputa que a criança ou o jovem
Ele que na sente, adolescência ele ele sente isso. sente e ele acaba fazendo parte, e, e uma parte da gente, principalmente nessa idade, até chegar aos 19, 20, 21 anos, é como se a gente fosse responsável pelo que está acontecendo. Então a gente fica perdido qual é a escolha que vai fazer. É como Sim, se fica fosse um mesmo. convite, assim, tá bom, você vai escolher se vai morar com o papai, se vai morar com a mamãe. É um negócio que a criança não consegue, porque ela vai passar, pequenininho, vai passar sempre o tempo inteiro dela tendo um desejo que isso não termine, né? Não, Na cabeça dela, isso não termina se os dois estão morando no mesmo lugar. Mas como também não é simples, mesmo para gente mais jovem, né? Porque a gente pensa em coisas assim, pensa que é a história dos nossos avós. Mas não é, a gente vê muito isso hoje, a gente acaba misturando. E lembrar que a gente, para tudo ficar muito pronto no nosso cérebro, sistema nervoso e tudo funcionando maravilhosamente, a gente vai lá de 22 a 24 anos. Então, durante todo esse período, que são os períodos que, de alguma maneira, a gente começa a fazer esse tipo de escolha, né? sim. A gente ainda precisa de mais suporte do Nossa, que muito. de falta Do que dele. E como. direcionamento. Sim, exatamente. E escolhas desse nível, que você tenha que escolher entre o seu pai e a sua mãe, entre a família de um, a família de outro, sistema de um, sistema de outro. Então, tem várias coisas que acabam impactando e que a gente não tem, assim, ao primeiro olhar, não tem muita clareza disso, mas é muito comum a gente perceber essas dinâmicas acontecendo o tempo inteiro e como isso impacta, porque Nossa, esse muito. início, né, esse pontapé inicial pode levar para caminhos que outro dia eu estava pensando na minha carreira, e se, né, sabe aquela coisa, e se tivesse ido e, sei lá, depois de muito tempo você pode dizer, quando você encontra aquilo que você faz, que é algo da sua alma, você pode dizer assim, tava tudo certo. Era o caminho que tinha que Era fazer. o caminho que tinha que fazer. Mas quando você ainda não encontrou isso, você fica muito perdido nas suas escolhas anteriores, né? E eu já trabalhei com homens e mulheres já de 50 para cima, né? E meio perdido que ainda tivesse com essas escolhas, eu sempre uso essa frase, não, que é verdadeira para mim. Nunca é tarde para a gente retomar Também tudo acho. isso, né? Né? E Ah, lógico que você tá... quanto mais, em vez de ficar dos 50 até os 56 choramingando, é melhor começar a fazer alguma coisa, né? Mas Pois é, nunca é nunca é tarde para a tarde. gente começar. Deve Mas ser. é que, de qualquer maneira, essas experiências vão marcar a gente naturalmente, não precisa ser nem para o ruim. E se a gente poder tomar. A primeira formação é de economista, né? Aham. E, e eu sempre falo, tem poucas coisas que são tão sistêmicas quanto o estudo de economia. Alguns clientes que me perguntavam, isso lá atrás, né, que tinha aquela expectativa que você vinha de outros saberes formais, né? Foi bom, se a gente quiser gastar um tempo com isso, tem muitos pensadores sistêmicos do estudo de economia que são super sistêmicos e é muito engraçado porque engraçado, sei lá se é a palavra, mas também outro dia eu estava pensando nisso, pensando nas pessoas que passaram, né, na minha vida, também me ajudaram a direcionar, como eu fui convidado muito cedo, com 19, 20 anos, a treinar pessoas, né? Hum. Quando isso começou a ficar mais claro para mim, com 22 anos, aquilo caiu para mim como uau, é isso que eu quero fazer, né? Treinar barra capacitar, que tinha uma diferença na época, né, entre fazer treinamento, que era muito copiado nos modelos americanos, e capacitar, que você dava uma aprofundada, assim. E, e é legal quando você se reconecta com coisas que, mesmo nesse caminho meio tortuoso que às vezes a vida leva a gente, você saber que ó, aqui está uma coisa que eu tenho prazer de fazer, né? Gosto de fazer. E que me convida, né, no caso, a continuar estudando, que também é uma outra coisa bacana. Mas é isso. É. Muito bom. Eu vejo muitos jovens
ainda, mesmo com um monte de coisas que acontecem, buscando o reconhecimento de pai e mãe nas suas escolhas. É muito Sim. comum a gente já ouvir, pessoas que estudam, formam, rasgam o diploma e vão fazer o que querem, mas isso ainda existe, muito forte, né? E eu estava mexendo em alguma coisa e eu vi uma frase que eu achei bem interessante e que eu acho que casa bastante aqui na nossa live, que ela fala assim, né? Porque a gente está falando de questões que são crises, que são dificuldades, que são impactantes, né? Que são incômodas, né? Que são é uma questão, é uma dificuldade para a pessoa ali. Então é assim, o que sobrou da tempestade ainda está de pé. Então sobrou o recomeço. Então isso casa com o que você falou. Sempre é tempo de recomeçar, né? Então assim, não perder isso de vista, né? Esse recomeço de aprender a se reconectar com a tua essência, com a tua autenticidade, com aquilo que tem a ver com você. E olhar para essas questões que estão aqui, que estão bloqueando, que estão paralisando, que estão te puxando para trás, que é o sistêmico, que aconteceu ali no sistema do pai e da mãe. Porque a repetição, ela é algo que você não tem controle. E aí trazer essa consciência, eu acho que facilita bastante as pessoas poderem se sentir mais adequadas naquilo que elas fazem, né? Mais inteiras, mais, sabe, com sentido e significado. Porque é, isso faz com que você enfrente os desafios e os problemas que todo mundo tem na vida, né? Todo dia eu acordo feliz da vida que eu vou atender. Óbvio que não, tem dias que eu não tenho vontade de fazer nada. Não tenho vontade de olhar nem para a cara de nenhum cliente, mas tem aquele compromisso ali com aquele cliente. Então, olhar para os desafios e poder sentir de uma maneira diferente, sabe? Se você não está autêntico contigo, conectado com aquilo que faz sentido, isso fica muito difícil e adoece muito, muito. A gente vê a saúde mental aí, né, toda estragada, né, totalmente desequilibrada nas relações, né, nos ambientes de trabalho. As pessoas estão muito doentes, Oswaldo. Eu vejo isso, a coisa está muito séria, né? Porque não é só a doença física, tem a doença psíquica, que também é muito mal interpretada, muito mal conhecida, muito mal trabalhada, elaborada, né? E você sabe disso, né? Isso dá um outro, um outro temão Tema, em um né? outro encontro. E mais legal. Bom, queridona, a gente vai chegando no nosso tempo. Eu quero super te agradecer. Você foi assim autêntica como você é, né? De ter aceitado porque aceitou no teu coração. Isso é o início de uma coisa grande que eu tenho na cabeça para a gente fazer, para falar sobre relações em vários aspectos, né? E eu também, lógico que no teu caso ficou um pouco na minha cabeça essa coisa, se falasse das profissões seria legal, mas a gente vai seguir. Eu só queria avisar para todo mundo que está aqui ou que vai ver depois, porque tem essa história, né? Isso fica 24 horas. Eu vou fazer um takezinho disso, eu vou passar para Ah, que bom. você usar e depois fazer diminuição, aí, o que você quiser fazer com Tá. o material. Nós amanhã vamos estar com a nossa colega, a Roselise, que vai falar o tema que ela escolheu, relacionamento amoroso, como é que a gente sabe que chegou ao fim. Para mim é um Hum. desafio falar disso, Oh, porque eu estou deixando baita como o tema desafio. de hoje, eu deixei para pensar nele na hora que a gente estivesse falando, né? E esse vai ser interessante, que provavelmente ela tenha uma experiência disso até pessoal. Eu tenho uma experiência do mundo do trabalho com isso, né? Mas é um tema, eu acho bem legal também, igual o tema da profissão foi, e essa chamada, né? Mas isso que você está falando, desculpa te cortar, tem muito a ver, Oswaldo. Porque, na verdade, o meu movimento de finalizar minha vida profissional era porque meu casamento estava acabando, estava acabado. E eu misturei tudo, embolei tudo, Exatamente. né? E eu tive que resgatar a mim mesmo. Graças a Deus, bons profissionais que estão na minha vida me ajudam. E aí, né, é exatamente isso. E Chegou no fim, a- mas não no queria final aceitar. tem E aí, essas ligações, né? Que sim,
não foi pensado assim, agora vamos falar disso para conectar com isso, mas como essas coisas vão se ligando e, e na quarta-feira, para quem, aliás, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, tanto para a Magda quanto para mim, a respeito disso que a gente falou, pode mandar no direct meu, que eu encaminho para ela. Né? Quem quiser saber, a live de amanhã ela vai começar um pouco mais cedo, 19h30. E na quarta-feira, para quem tiver interesse sobre assunto de relacionamento amoroso, eu vou estar fazendo um encontro que eu acabo chamando de aula por hábito, né? De tudo viral. Ou é live ou é aula. E quem tiver interesse nessa temática também, manda mensagem aqui no direct que depois eu encaminho como fazer. E aí a gente segue falando disso tudo. Repito aqui, super obrigado. Vou fazer isso, vou marcar você, mas mais do que isso, depois eu vou tirar o videozinho e vou passar para você o vídeo do nosso encontro. Vamos deixar aí um tempinho para quem quiser assistir, tiver a chance, que possa ter a chance de ver. Então, muito obrigado para todo mundo que esteve aqui com a gente e super obrigado aqui também a quem vai assistir. E você pode dar as suas considerações finais. Está parecendo aquele encontro de eleição aqui, para dar um... Ai, que delícia. A Então, Tícia Amaral, só que agora que eu vi que é o nominho dela, que eu perdi aqui, ela fez um comentário, né, principalmente nas profissões tradicionais, e ela me lembrou, é que ela foi para cima e eu acabei perdendo o nome dela, agora ela voltou aqui falando do obrigada, e que seria uma coisa bem interessante, como a gente pensar essas transformações das profissões que antes era engenharia, medicina, advocacia e não sei o quê, como isso vai se modificando para tantas opções hoje, mas que esse link sistêmico que você falou, ele não tem nenhuma diferença. Mas ela falou uma verdade. Essas coisas na hora que ela comentou, na hora que você falou, como ainda fica uma ligação com os pais, sim, realmente, principalmente nessas lembranças das profissões mais tradicionais. tradicionais. Mas vamos É lá. como se eu não pudesse ser mais leal ao sistema. Então, como que eu vou escolher algo que tem a ver comigo? É muito difícil. Por isso que tem que olhar para isso, não tem como. Então, eu só tenho a agradecer a você, a todos que estiveram aqui conosco, muitas pessoas lindas, maravilhosas. Agradecer aí poder falar, que eu amo poder falar do meu trabalho e poder trocar experiência com pessoas como você. E é isso, acho que a gente tem que investir, né, na nossa conexão conosco e no entendimento e na busca, né, das descobertas e desses emaranhamentos sistêmicos, dessas interconexões, porque eles libertam a gente para conseguir, né, o desafio da gente ser a gente mesmo. E outra coisa, não tem fim. Né, Oswaldo? A Sim. gente vai adquirindo essa musculatura que você falou, que eu acho ótima essa fala tua, mas sempre tem alguma coisinha para a gente olhar. E é isso aí. Muito Obrigada. bom. Obrigado a todos. Obrigado a você, Magda. Eu E que vamos nos agradeço. falando. Beijão para todo Tá mundo. bom. Tchau, tchau. Tchau.